Boa tarde, povo. Vamos continuar com a geometria, com revisões de geometria fundamental e agora vamos rever as noções de trigonometria que vocês aprenderam no nono ano. Ora bem, a trigonometria pode ser motivada e pode ser introduzida por muitas razões. Ela é incrível, as aplicações da trigonometria são absolutamente incríveis e espero que vocês tenham a sorte de não encontrar nenhum professor besta que vos diga que a trigonometria não é necessária ou que ele nunca utilizou a trigonometria para nada, porque evidentemente quando nós não conhecemos uma coisa não a utilizamos. Portanto, quando um professor qualquer vos disser que não a utilizou nunca, olha, eu nunca utilizei isso para nada, vocês devem imediatamente escrever em baixo como subtítulo: este cara não sabe o que está a referir. Portanto, se eu nunca utilizei trigonometria para nada, em princípio é porque não sei trigonometria. E lógico que se não sei trigonometria, não uso trigonometria. Portanto, fica já aqui o aviso sobre a possibilidade de vocês encontrarem pela frente pessoas que vos dizem que a trigonometria não tem grande aplicação. Na verdade, a trigonometria é uma das áreas fundamentais da matemática e as medições são feitas recorrendo à trigonometria. As ondas só podem ser explicadas com trigonometria e tudo é onda, a luz é onda, até a própria matéria é onda. Portanto, tudo o que seja onda, movimento pendular de um pêndulo, a física sem a trigonometria praticamente não existe. A física atual, não é? As nano, o muito pequeno e o muito grande, sem trigonometria ficam muito limitados, o vosso conhecimento fica muito limitado. Portanto, como ferramenta matemática, a trigonometria é extraordinária. Exemplos de aplicação. Mas não há assim muitos. Vocês de agropecuária, provavelmente os alunos de agropecuária encontram aplicações na topografia, encontram aplicações nos agrimensores, na irrigação. Algumas aplicações vão aparecendo. Eu vou-vos dar um exemplo de aplicação da trigonometria. O livro tem aqui um exemplo de aplicação às rampas, não é? Se nós construirmos uma rampa muito inclinada, o cadeirante não consegue subir a rampa. Se nós colocarmos uma rampa muito pouco inclinada, a rampa torna-se depois muito longa, não é? Tem que fazer uma rampa. Imaginem que tem que fazer face a um desnível de 2 metros, 1,5 metro. Que nós utilizamos escadas, não é? As pessoas que conseguem caminhar utilizam escadas, mas imaginem que vocês querem pouquinho inclinação e, nesse caso, a rampa tem que ficar do outro lado da cidade. Isso também não tem interesse. Portanto, as rampas têm que ter uma determinada inclinação e essa inclinação é uma tangente. Vamos ver, eu não vou dar esse exemplo. O exemplo está aqui no IESI, página 214, página 215 e página 216, falando sobre a legislação de São Paulo e das inclinações das rampas, segundo a lei, que não podem exceder um determinado valor de inclinação, por razões óbvias, porque senão tornam-se inacessíveis aos cadeirantes. O máximo é 5%, diz aqui o IESI. Eu não conheço a lei, como é evidente, não vou questionar. Eu vou dar um outro exemplo de aplicação prática da trigonometria, que é o seguinte. Imaginem que estão na praia e querem medir um coqueiro. Eu não sei desenhar coqueiros e nem tenho pretensões, mas eu acho que é uma coisa assim. Vamos tentar fazer um coqueiro que não pareça muito ridículo. Uns cocos e tal. Bom, isto é um coqueiro do Félix. Então estamos na praia, queremos medir o coqueiro. Como é que medimos o coqueiro? Vamos imaginar que temos uma régua e vamos medir o coqueiro. Ora, o coqueiro tem 60... Não, estamos a brincar, não é? A régua não dá para... Mas vamos ter uma régua de qualquer jeito. Uma régua, uma folha de papel, uma caneta, que é o habitual. Se não tiverem uma régua, têm um celular. Sabem que o celular mede... Ou até mesmo um palmo, não é? Podem utilizar a mão. Vocês sabem quanto é que é o vosso palmo. O meu acho que é aproximadamente 22 centímetros. E... Então, como é que medimos o coqueiro? Bom, colocamos-nos a uma determinada distância do coqueiro. Também não demasiado, nem pouco nem demasiado. E esta distância aqui nós medimos com passos, não é? Podemos medir com passos. O meu passo é aproximadamente 1 metro. O vosso passo também deve ser aproximadamente 1 metro. E conseguimos medir esta distância aqui facilmente. O que nós não conseguimos medir é a altura
do coqueiro. Ora bem, colocamos uma folha de papel aqui, na altura dos nossos olhos, na horizontal, de maneira a que a base da folha de papel esteja alinhada com o solo. Agora, olhamos para o topo, a copa do coqueiro. E ficamos mais ou menos assim. É claro que isto aqui faz um determinado ângulo. Se tivermos acesso a esse ângulo, podemos lembrar-nos do que é que chamamos a tangente. Se recordem, a tangente, este ângulo aqui, vamos supor que este ângulo dá 30 graus. Para simplificar. Imaginando que este ângulo deu 30 graus. Bom, nós podíamos resolver isto com a semelhança de triângulos, mas eu quero puxar a brasa à sardinha da trigonometria, quero puxar o aluno para a trigonometria e, portanto, vamos utilizar tangente. Então, a tangente do ângulo de 30 graus... Então, qual é a tangente de 30 graus? A tangente de 30 graus, vocês têm duas possibilidades. Ou chegam aqui ao celular e colocam tangente de 30 graus. Têm que ter cuidado de ter a certeza que está em grau, porque a máquina pode não estar em graus. Tangente de 30 graus, 0,577. Então, tangente de 30 graus é igual, aproximadamente, a 0,577. Mas, o que é isso, a tangente de 30 graus? O que é a tangente? Olhando para este ângulo de 30 graus, quem viu isto no nono ano, como este ângulo aqui é um ângulo reto, a tangente de 30 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos imaginar que nós medimos isto aqui e aqui deu, por exemplo, 15 metros. 15 metros até ao coqueiro. Isto que aqui está, não sei até aqui, não é? Acaba aqui. É X. Não conheço. A não ser que eu jogue o coqueiro no chão ou peça a alguém que suba o coqueiro com uma trela para medir o coqueiro. Isso, em princípio, não se consegue fazer. Ele mede X. Então, a tangente de 30 graus é isto. Mas a tangente deste ângulo aqui, continua a ser o ângulo de 30 graus, como vocês viram no nono ano, é o cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente. Então, escrevem aqui, fica X sobre 15 igual a 0,577. Colocam isto sobre 1 e, portanto, x vezes 1, x igual a 15 vezes 0,577. E, portanto, esta é a altura x, depois somam a vossa altura e ficam com a altura do coqueiro. Estão a ver aqui uma aplicação para a tangente, das duas uma. Ou têm uma máquina de calcular, ou têm o vosso livro. Na página 272 está uma tabela trigonométrica. Na página 272 do vosso livro está uma tabela trigonométrica com o valor de tangentes. Então, pegam no vosso livro ou numa tabela trigonométrica e olham, vejam ali, do lado esquerdo o valor do ângulo, depois tem seno, cosseno e tangente. Descendo por ali abaixo, 30 graus, vejam, 0,57735. Portanto, estava medido o coqueiro com uma folha de papel e com, sei lá, um transferidor, algo para medir estes 30 graus. Se tiverem um teodolito, ainda é mais fácil, porque o teodolito dá-vos, apontam à copa da árvore, fazem a relação com a horizontal e os teodolitos até são baratos e encontram-se com bastante facilidade. Se estiverem a fazer esta medição no campo, normalmente vocês veem nas estradas as pessoas a fazerem medições de ângulos com teodolitos e aqui temos uma aplicação para a trigonometria. Vocês dirão assim, mas eu não gosto de trigonometria, professor. Tá, você não gosta de trigonometria. Está certo. Fazer o quê? O que é que eu hei de fazer com você se você não gosta de trigonometria? Mas eu prefiro fazer isso com semelhança de triângulos. Tá bom. Então onde é que estão os triângulos semelhantes? Estão aqui, professor. Estão aqui, olha, este triângulo que aqui está, segundo a lei fundamental
segundo a lei fundamental da semelhança, é semelhante a este grandão. É sim, senhor, tem razão. Tem razão. São triângulos semelhantes porquê? Porque o que é que a lei diz? Ele diz que, passando uma paralela a qualquer lado, o triângulo que se formado é semelhante ao outro. Então quer dizer que este pequenates aqui é semelhante a este aqui. Ah, pois é. Então é fácil, não é? Aqui na folha de papel, nós já sabemos que esta parte é 0,29, que é uma folha A4, se for uma folha A4. Se for outro papel qualquer, com uma régua, medem esta distância aqui, medem esta distância aqui, vou chamar aqui A, e está. Esta relação aqui, este está para este, assim como este está para este, porque o triângulo pequenino é semelhante ao triângulo grandão. Este pequenino aqui, na folha de papel, desenhado na folha de papel, é semelhante ao triângulo real no campo. Portanto, se eles são semelhantes um ao outro, os ângulos são iguais, como vimos na última aula, e os lados são proporcionais. Portanto, este lado aqui, 0,29, está para 15, assim como este aqui, A, teriam que medir, têm que medir o A, está para X. Estão a ver este vezes este, dá a mesma coisa e tiram novamente a altura do coqueiro que vocês não conseguem medir, somam depois 1,67 m, que é a vossa altura ou coisa parecida, e têm a altura do coqueiro. Estão a ver aqui, então, duas maneiras. Esta última maneira menos importante para o vídeo de hoje, porque utiliza semelhança de triângulos, que foi da aula passada, mas com aquilo que vimos na aula passada de semelhança de triângulos, ou com o que vamos ver hoje de trigonometria, nós teríamos sido capazes de medir o coqueiro sem jogar o coqueiro no chão, sem cortar o coqueiro e sem subir o coqueiro. Quem diz medir um coqueiro diz medir um edifício. Quem diz medir um edifício, medir a distância entre duas estrelas. E então, a trigonometria é, de facto, maravilhosa. É uma área da matemática absolutamente extraordinária e faz um desserviço ao aluno, o professor, que disser que a trigonometria, o que está cedo demais, que é a argumentação habitual, é cedo demais para ensinar trigonometria. Só que depois, quando chegam à faculdade, imensos cursos não ensinam trigonometria porque acham que é tarde demais. E há outras coisas mais importantes para ensinar do que trigonometria, porque é preciso preparar os alunos para o mercado de trabalho, blá, 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 e a trigonometria não se ensina. Nem no ensino fundamental porque a escola é ruim, nem no ensino médio porque é cedo demais, nem no ensino superior porque é tarde demais. Embora no ensino médio não seja só o fator cedo demais, é que os alunos resistem a aprender e como os professores querem ser amigões dos alunos, não dá para ensinar trigonometria. Eu, como não quero ser amigo dos meus alunos, nem serei amigo dos meus alunos, nem sou, ensino trigonometria e ensino muita trigonometria. Portanto, os alunos do segundo ano, os meus alunos do segundo ano, sofrem desgraçadamente com trigonometria, precisamente por causa da minha maldade, suponho eu. Portanto, vamos lá rever os conceitos fundamentais de trigonometria que vocês aprenderam no ensino fundamental. Então, o que é que vocês aprenderam no ensino fundamental? Aprenderam que, se vocês tiverem um ângulo qualquer, portanto, a trigonometria são coisas deste ângulo. Tem um ângulo alfa qualquer, primeira esquisitice é chamarem letras gregas aos ângulos, mas tem que ser. É porque vocês já chamaram A, B, C aos lados. Portanto, já não dá para continuar a utilizar letras latinas. Então, é bem inteligente chamar alfa, ou teta, ou rho, ou outra letra qualquer grega, para nomear os ângulos. A amplitude deste ângulo, confundindo com o próprio ângulo. Alfa e a sua amplitude também se chama alfa. Beleza. Então, este ângulo, como é que vou calcular as relações trigonométricas? Se recordam, a primeira relação trigonométrica que vocês aprenderam foi tangente, depois o seno, depois o cosseno. Então, como se faz? Primeiro traça-se uma perpendicular aqui, baixa-se aqui uma perpendicular, formando aqui um ângulo reto. Assim que nós formamos este ângulo reto, temos automaticamente um triângulo retângulo com o ângulo alfa do lado esquerdo, nesta ponta aqui. Então, estas coisas têm nome. Esta coisa aqui chama-se cateto e esta coisa aqui chama-se cateto. E esta coisa aqui chama-se hipotenusa. Vou utilizar a letra H para a hipotenusa, em vez da letra C, como é costume. Então, letra A, letra B e letra H. Isto é um cateto. Aqui não há problema, hipotenusa só há uma. O problema é que há dois catetos. Como há dois catetos, vamos ter que dar nome a eles.
Este cateto está oposto a alfa. Então este cateto é natural que nós chamemos cateto oposto. Claro, oposto a alfa, que é o nosso ângulo em estudo. Este cateto que aqui está a tocar. Eu podia chamar cateto tocante. Não, não é tocante. Utilizamos um conceito mais erudito, tradicional, que é cateto adjacente, que significa a mesma coisa. Diz que uma coisa está adjacente à outra se está ao lado da outra. Então este cateto A está aqui a tocar o ângulo e chama-se cateto adjacente. E logicamente o H chama-se hipotenusa, como todo mundo sabe. Hipotenusa do triângulo. Ora bem, então, o que é que nós chamamos de tangente? Chamamos tangente de alfa ao quociente entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto adjacente. Claro, não vou fazer isso, mas podia chegar aqui, media o cateto oposto, 28 centímetros, e o cateto adjacente media também 28, 43. Portanto, a tangente de alfa seria 28 a dividir por 43. E é adimensional, porque é 48 centímetros a dividir por 43 centímetros, corta. Portanto, é uma grandeza adimensional. Então, temos a tangente, a introdução do conceito de tangente. Qualquer que seja o ângulo que vocês estejam a estudar, cateto oposto sobre cateto adjacente, dá a tangente. O seno, que eu vou utilizar S e N, como é tradição. Reparem que as máquinas de calcular também têm S e N. O Android, o vosso celular, também tem S e N. S-I-N, SIN. Eu vou utilizar TG, também é uma tradição minha. Aqui o IESI tem a mesma tradição que eu, em vez de TAN. Seno de alfa, então, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Podíamos voltar a fazer as medidas. Já sabemos que este vai dar 28 e a hipotenusa daria 50. Portanto, 28 sobre 50. Seria o valor do seno. E o cosseno de alfa, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isto foi as três funções trigonométricas, ou as três relações trigonométricas, aliás, que vocês aprenderam no ensino fundamental. E a pergunta que o aluno mais inteligente pode fazer é: calma, professor, como assim? Então você colocou a barra aí, você podia ter colocado a barra mais adiante ou mais acima, podia ter colocado a barra aqui. Então a tangente dava diferente? Não, a tangente não dava diferente porque, pela semelhança de triângulos, este está para este, vou chamar a este A', e vou chamar a este, ao contrário, vou chamar a este B', vou chamar a este B' e a este B, e vou chamar a este A, e vou chamar a este todo A', vou chamar este todo A'. Ora, este triângulo que aqui está, porque esta é uma paralela, se eu traçar perpendiculares à base, estas ficam todas paralelas. Este triângulo grandão, vou chamar aqui A, B, B', C, C'. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo A, B', C'. A, B', C'. Então, A,
Triângulo A, B', C'. Então, o que é que nós sabemos pela semelhança de triângulos? Sabemos que este está para este, portanto, B está para B', assim como A está para A'. Então, multiplique este por este, fica BA' é igual a B'A. E agora o que é que faço? Passo este para este lado, fica B igual a B'A sobre A', e passo este para este. Está a multiplicar, passa a dividir, B sobre A é igual a B' sobre A'. Portanto, B sobre A, que dá a tangente medida aqui, neste triângulo, é igual, exatamente igual a B' sobre A', B' sobre A', portanto não se altera a relação trigonométrica. E, portanto, estas relações trigonométricas, a relação trigonométrica seno, a relação trigonométrica cosseno, a relação trigonométrica tangente e a relação trigonométrica cotangente e outras secante e cossecante que nós definimos, são relações trigonométricas fixas, determinadas só pelo ângulo. Assim que vocês fixam o valor do ângulo, façam esta medida no universo entre duas estrelas, ou façam esta medida numa folha de papel. Assim que vocês fixam o ângulo, quer seja entre duas estrelas, quer seja entre vocês e duas estrelas no espaço, ou entre vocês e dois pontos na folha de papel, desde que o ângulo seja um ângulo fixo, igual, quer para as estrelas, quer para a folha de papel, a sua tangente, o seu seno e o seu cosseno estão determinados imediatamente e tabelados. Estão tabelados esses valores para os senos, cossenos, tangentes e cotangentes. Neste caso da tabela que aqui está, vocês só têm senos, cossenos e tangentes. E estas tabelas aqui estão disponíveis em todo o lado, com os valores trigonométricos da seno, cosseno e tangente. Aqui neste caso. Muito bem. Exercícios. Vamos fazer então 3 exercícios e dar por encerrado esta apresentação. Então vamos lá. Sempre sem perder isto de vista, tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Exercício ou exemplo 3. Exemplo 3. Temos aqui um triângulo retângulo, como convém, e temos aqui o ângulo ρ, vou utilizar a letra grega ρ, e aqui em cima temos o ângulo θ, e estas medidas são conhecidas. Estes são 13 cm, estes são 12 cm, e estes são 5 cm. Então vamos lá. Tangente de ρ. Tangente de ρ. Tangente de ρ é o cateto oposto a ρ, 12, sobre o cateto adjacente a ρ, 5. Depois façam a conta, isto dá, não sei, 12 sobre 5 dá 2,4, não é? Tangente de ρ. Seno de ρ. Seno de ρ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. 12 sobre 13. E o cosseno de ρ é o cateto adjacente 5 sobre 13. Cateto adjacente a ρ. Mas podíamos ter pensado no ângulo θ. Olhem, o ângulo θ, se olharem de cima, se tiverem um bocadinho de imaginação e olharem de cima, o θ, o que é que tem? Tem os mesmos 13 aqui, 12 e 5. Só que agora o 5 é o cateto oposto e o 12 é o cateto adjacente. Então, vamos fazer o esforço de imaginação de ver de cima para baixo. Aqui continua a ser um ângulo de 90 graus, portanto este é o cateto oposto. Portanto, o seno de θ, que é o cateto oposto, vai ser 5. A hipotenusa é o maior, portanto continua a ser o mesmo, 5 sobre 13. Quanto à tangente de θ, é igual. Tangente de θ é o cateto oposto, que é 5, sobre
o cateto adjacente, que é 12. E o cosseno de θ, cateto adjacente 12, sobre a hipotenusa, que é 13. E estariam calculadas as relações trigonométricas, todas as relações trigonométricas dos ângulos R e Rho e θ. Exercício 1 da página seguinte. Exercício resolvido 1. Exercício 1, página seguinte. Determine o valor de x. Isso é 1. Determine o valor de x. Ora bem, temos um triângulo retângulo. Este ângulo é de 42 graus. E a hipotenusa são 5 centímetros. E o x é o valor do... já agora podemos utilizar, determine o valor de x e o valor de y, em que x é o cateto oposto e y é o cateto adjacente. Olhem aqui para o ângulo de 42 graus. Este é o cateto oposto e este é o cateto adjacente. Em relação ao 42 graus, porque assim, o que é adjacente? É o que está a tocar. Isto é hipotenusa, fica fora. Hipotenusa, esqueçam. Este e este são catetos. Vamos dar nome a eles. 42 graus, oposto o x, adjacente o y. Portanto, para saber o valor de x, vou utilizar o cateto oposto. Portanto, o cateto oposto, o que é que eu conheço? Conheço o cateto oposto. Se eu utilizar também o cateto adjacente, estou ferrado, porque não consigo, fico com duas variáveis. Agora, com a hipotenusa, eu consigo fazer imediatamente. Então, pensem, o que é que envolve o cateto oposto e a hipotenusa? É o seno. Portanto, seno de 42 graus é igual ao cateto oposto, x, sobre a hipotenusa, 5. Seno de 42 graus, vou aqui à página 272. Habituem-se a utilizar tabelas trigonométricas. Ah, professor, mas eu tenho a máquina de calcular, para que é que eu utilizo a tabela trigonométrica? Porque você, quando estiver a fazer um concurso ou quando estiver a fazer o Enem, não vai ter a máquina de calcular, mas vai ter, provavelmente, os valores fornecidos de uma tabela. Então, 42 graus, seno, olhem ali em baixo, seno, é o primeiro, 682. Não, 6691. 669. Portanto, 669. 0,669 igual a x sobre 5. Sobre 1, este vezes este vezes este. Portanto, x igual a 5 vezes 0,669. Ou seja, x igual a 5 vezes 9 são 45. 34 e 3, 33, 3,345. Aproximadamente, não é? Isto aqui é aproximadamente. Portanto, x aproximadamente, 3,345. Isto era o valor para a técnica para determinar o x. Agora, para determinar o y. Para determinar o y. Para determinar o y, vamos utilizar o cateto adjacente. Portanto, vamos utilizar o cosseno. Cosseno de 42 graus. Vejam, cosseno de 42 graus é igual ao cateto adjacente, 5, y, aliás, a dividir pela hipotenusa, que é 5. Cosseno de 42 graus, aplicamos a mesma técnica. Vamos à página 272. Cosseno de 42 graus, vê-se ali embaixo. 900, 0,9. Aproximadamente 0,9. Portanto, isto fica 0,9 igual a y, aproximadamente, igual a y sobre 5. 5 vezes 9, 4,5. Portanto, y vezes 1, 0 vezes 9 vezes 5, 4,5. E teríamos calculado x e y recorrendo a uma tabela trigonométrica. Vale a pena fazer mais algum exercício?
Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, não é? Dizia o poeta Fernando Pessoa. Na verdade, tem que ser vocês a fazer os exercícios. Custa-me sempre fazer exercícios. Temos aqui o exemplo 2, que é um exemplo parecido com o coqueiro. Portanto, praticamente já resolvi o exemplo 2, que é um exercício muito semelhante ao exercício do coqueiro. E tem a utilização da máquina de calcular, que também já fizemos. Portanto, se quiserem calcular, em vez de utilizar uma tabela, quisessem calcular aqueles valores de seno de 42, o que vocês faziam era seno, certifiquem-se que está em grau, vejam ali em cima grau, seno de 42 igual a 0,669, que é ali, 669, olhem para o quadro, e o cosseno de 42 graus, mais uma vez, certifiquem-se que está em graus, cosseno de 42 graus, que é... Alguém se enganou? Enganei-me. Depois me enganei. Enganei-me antes, mas aqui está aqui um erro. Devo ter olhado para a tabela da tangente, não é? É. Olhei para a tabela da tangente. Então, o que diz a máquina aqui... é 0,7431. 42 graus, 0,7431. Vamos lá aqui ao livro. Página 272. Eu não vou editar o vídeo. Os meus erros fazem parte do meu próprio processo. Engano-me muito, com muita frequência. Então, olhando aqui em baixo, exatamente, o cosseno é ali no meio. Eu olhei para a tangente, que é a terceira coluna. Então, na segunda coluna está ali o cosseno de 42 graus ao lado do meu dedo, 0,7431. 0,7431, portanto, 0,743. E agora é 5 vezes isto vezes 1, portanto, 5 vezes 0,743. Ou seja, y, aproximadamente 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 21 e vão 2, 35, 37, 3,715. É o tamanho de y. Portanto, x igual aproximadamente a 3345. 3345 e y igual a 3715. Seria engraçado agora ver, por exemplo, a tangente. Quanto é que é a tangente de 42 graus? Pelos nossos cálculos aqui, a tangente de 42 graus, é o cateto oposto. Tangente de 42 graus é o cateto oposto, 3, 3, 4, 5, a dividir por 3, 7, 15. E 3, 3, 4, 5 a dividir tem que dar aproximadamente 0,9, não é? Já vimos na tabela, no primeiro engano, que isto tem que dar 0,9. 3,345 a dividir por 3,715. 0,900. Estão a ver? 0,9, como viram pelo erro que eu fiz. Pois bem, isto foi a revisão básica de trigonometria. Vocês têm bastante exercícios para resolver e para rever aquilo que viram no ensino fundamental. Se não viram no ensino fundamental, parem de mimimi e façam os exercícios, porque o que é que adianta? Não viram no ensino fundamental, a minha escola era ruim, eu sou de escola pública. Oh, amigo, você agora é você. Você é pelo seu mérito e pelo seu demérito, não é pela escola que você teve ou deixou de ter. Quer dizer que há uma série de alunos que vão ter que fazer um trabalho muito mais difícil e outros têm um trabalho muito mais facilitado. O resultado é, se os que fizerem o trabalho difícil fizerem, ficamos todos em igualdade, ou ficamos todos em pé de igualdade para começar o segundo ano, na trigonometria do segundo ano, todos em igualdade. Acabamos com as desigualdades, lutando contra elas de forma efetiva, e a forma efetiva é fazerem os exercícios que estão aqui. Estão bastantes exercícios no livro e vocês certamente os farão. No vídeo da manhã vou falar sobre aquilo que vocês têm de decorar. São os ângulos notáveis de 30, 45 e 60, em que vocês têm que conhecer o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos e saber aplicar. Mas isso será assunto para amanhã. Fiquem bem, estudem matemática, voltamos a ver-nos amanhã.